Olá, meu nome é Patrick Pereira, eu sou psicólogo e psicopedagogo no Espaço Escutarte em Itapira. Agradeço a oportunidade que a empresa Jorsa me deu de falar sobre saúde mental, que é um tema tão importante e tão discutido na atualidade em função do que a gente tem vivido. Afinal de contas, em todo local que a gente tem acesso à informação, o índice de notícias ruins sempre é maior do que o índice de notícias boas. E isso tem uma explicação do ponto de vista evolutivo, inclusive. O ser humano, ele presta mais atenção em coisas ruins do que em coisas boas. E isso, ao longo da história da espécie humana, foi importante para poder prevenir uma série de riscos. Afinal de contas, é muito mais importante para a nossa sobrevivência a gente lembrar daquele animal que pode nos causar a morte do que lembrar daquele animal que é gostoso de passar a mão, de fazer um carinho, de estar junto. Porém, o acesso excessivo a notícias ruins gera em nós uma série de prejuízos emocionais. E é por isso que a gente tem que ficar atento às mídias em relação ao que nós consumimos de informação, seja no âmbito global ou seja mesmo da vida dos nossos pares. Afinal de contas, ninguém quer viver constantemente sentindo medo, ansiedade, insegurança e outros sentimentos ruins. Mas, se numa perspectiva de que o mundo em que a gente vive é pouco impactado pelas nossas ações individuais, o que nós podemos fazer então para melhorar a nossa qualidade de vida? Eu sempre comparo a vida do ser humano a um banco de madeira. Esse banco ele é composto geralmente por 4 pés, que aqui eu vou chamar de pilar. A maioria dos seres humanos está sustentado por 4 pilares. E quais são esses pilares? Geralmente, família, trabalho, amigos e hobbies, que são aquelas atividades que você faz pelo prazer, sem ter nenhum sentimento de obrigatoriedade. Nós podemos ainda adicionar alguns outros pilares à nossa vida, como por exemplo, estudo, trabalho voluntário, religiosidade, entre outros. Então pensa da perspectiva do banco. Um banco com 4 pés, ele se sustenta muito bem, sem problema nenhum. Ele traz uma segurança. Agora, se nós pegarmos um banco de 3 pés, esse banco também vai trazer uma sustentação, uma segurança, não tanto quanto o de 4, mas vai funcionar bem também. Se você pega já um banco de 2 pés, supondo que eles são na lateral, você está seguro do ponto de vista de não cair nem para um lado nem para o outro, mas nada garante que você não vai cair para frente ou para trás. Não preciso nem dizer então de um banco de apenas um pé que você tem a possibilidade de cair de qualquer lado, além do que de estar colocando muito peso em um pé só. Quando esse último pé ou pilar se rompe, é o momento então que a nossa vida perde todo o sentido. Desse ponto de vista, é importante a gente estar atento a quais pilares nós estamos usando para se sustentar. Se você está conseguindo se manter equilibrado em 4 ou 5 pilares, ou no mínimo em 3, é um sinal de que a sua saúde emocional pode estar bem. Mas se você está com 3 pilares, um fragilizado ou 2, então é um sinal de que você está precisando de ajuda. É claro que ao fazer essa alusão aos pilares, eu não estou dizendo que as pessoas são substituíveis, mas reflita comigo. Vamos imaginar que você está passando por um momento difícil no seu casamento. Um momento em que você não sabe se esse casamento vai ter de fato um futuro ou não. Se nessa etapa da sua vida você puder contar com a ajuda dos seus amigos, se você tiver uma família que te apoie, se você sente que está indo bem no seu trabalho, você consegue lidar com essa situação da fragilização do seu casamento de uma forma menos sofrida. Você vai conseguir analisar melhor os fatos, se apoiar melhor em evidências para conseguir então conduzir essa situação da melhor forma possível. Agora, imagina se o seu casamento é a única coisa que faz sentido na sua vida.
ao perceber que ele está em vias de se romper, como que você vai ficar? Como que você vai se sustentar emocionalmente falando? Por isso, então, é importante que a gente sempre esteja dando manutenção nos pilares que a gente tem na nossa vida, para não deixá-los enfraquecer. E também que a gente fique atento à possibilidade de novas criações de pilares. Mas essas novas criações não devem acontecer de uma forma aleatória ou sem planejamento. Vamos imaginar, por exemplo, que você tenha, e é saudável que você tenha, algumas metas a curto, médio e longo prazo. Ao pensar na conquista dessas metas, obviamente que você vai achar que você vai ser feliz, que você vai se sentir realizado, mas e todo o processo para você alcançar essa meta? Como que vai ser? Todas as nossas metas da nossa vida, preferencialmente, devem ser conquistadas por ações que nós gostamos de fazer. Por exemplo, vamos imaginar que você queira ter um corpo mais saudável. Para isso, além da alimentação, você precisa investir em atividade física. Mas qual atividade física? Vamos pensar que a sua meta de longo prazo é ficar dentro do peso, ficar dentro do IMC. Mas o que você vai fazer até lá deve ser uma atividade prazerosa. Eu vi no começo da pandemia muitas pessoas comprarem bicicletas para poder fazer atividade física. E alguns meses depois eu vi muitas pessoas vendendo as bicicletas. E isso significa o quê? Muito provavelmente, boa parte das pessoas que compraram e logo em seguida venderam as bicicletas foram atrás desse hobby por um motivo errado. Talvez elas foram atrás pensando só na meta, a médio ou longo prazo, e não pensaram no desprazer em andar de bicicleta, ou elas compraram imaginando que ia ser divertido em função das pessoas que estariam fazendo isso também. Mas elas não preveram o quanto seria custoso e trabalhoso para elas estarem com essas pessoas sem ter o prazer que essas pessoas têm. Afinal de contas, quando a gente faz alguma coisa por vontade, a gente tende a se dedicar bastante. Então, por exemplo, na questão das bicicletas, as pessoas que gostam disso, elas conversam sobre isso, elas estudam sobre isso e elas investem bastante dinheiro nesse hobby. Quem não gosta vai ter que se dispor de uma energia emocional muito maior para fazer o que essas pessoas fazem tranquilamente. Então pense, se você está precisando criar novos pilares na sua vida, quais pilares fariam sentido? Ainda que inicialmente você se sinta sozinho ao fazer essa busca, ao longo do processo você pode conhecer novas pessoas, identificar aqueles que têm gostos em comum, se descobrir em novas atividades e assim você vai então começar a alcançar uma qualidade de vida ainda maior. A nossa qualidade de vida está diretamente relacionada com a quantidade de pilares que a gente consegue manter e também com a estrutura que esses pilares têm. Por fim, nós também devemos lembrar que as pessoas, sendo os nossos pilares, elas exercem um papel importante na nossa vida. E aí então a gente tem que olhar cuidadosamente para quem são essas pessoas. E se elas têm uma postura de auxílio, de companheirismo, que favorece você permanecer nesse ambiente junto com elas. E por que é importante nós pensarmos nisso? Nós podemos dividir o ser humano entre os mundos que ele vive. Por exemplo, podemos dizer que o mundo do ser humano interno é aquele dos sentimentos, que pode ser composto por sentimentos bons, como confiança, autoestima, alegria, ou com sentimentos ruins, inseguranças, incertezas, medos, angústias, ansiedade, etc. E nós podemos dizer também que o ser humano vive concomitantemente no mundo externo, que é o nosso mundo aqui real ou até mesmo o virtual. Esses dois mundos, eles estão em uma conexão permanente. O que você está sentindo vai afetar a forma como você está vendo as coisas, como você está vivendo no seu mundo real. Da mesma forma, o que você vive no seu mundo real afeta o que você sente no seu mundo interno. E por isso
é importante a gente selecionar as pessoas que vão fazer parte do nosso mundo real e também selecionar em qual mundo real e virtual nós vamos viver. Por exemplo, se você acessa muitas notícias ruins, você aumenta demais as chances de no seu mundo interno ter sentimentos de insegurança, de desconfiança, medo, ansiedade e etc. Se você acessa notícias boas, de projeções otimistas da economia, de ações voluntárias que alguma ONG fez que deu certo, você aumenta a chance de você ter os sentimentos internos no sentido da satisfação com o mundo que você vive, felicidade, confiança. Então perceba que não é uma questão de se alienar, mas é uma questão de filtro. Nós precisamos nos informar em fontes confiáveis, mas também nos abastecer de notícias boas. Então nós precisamos muitas vezes conviver em ambientes que não fazem parte da nossa escolha com pessoas desagradáveis. Mas aqueles ambientes que nós temos uma autonomia de escolha precisam ser preenchidos com as pessoas que, para a nossa vida, têm uma repercussão positiva. E lembre-se, ao falar que as pessoas têm uma influência grande na sua vida, nós também precisamos lembrar que nós somos influenciadores da vida das outras pessoas. Ou seja, você também pode ser um ambiente para elas agradável ou desagradável. Você pode ser alguém que vai levar uma notícia boa ou que vai levar uma notícia ruim. Se você se abastece de notícias boas, se você consegue ter um senso de humor que é ao mesmo tempo engraçado e saudável, você vai causar um impacto positivo na vida daqueles que estão perto de você. E digo mais, você vai aumentar as chances de ficar perto de pessoas que também têm essa postura. Afinal de contas, ou você contamina positivamente as pessoas com alegria, com diversão, com descontração, ou você acaba afastando aquelas que não estão nesse momento abertas para isso. Assim, quando a gente se propõe a ser uma influência positiva para o outro, a gente ganha muito com isso, por conviver com mais pessoas que também serão positivas para nós e, inclusive, aumentando a potencialidade do nosso sistema imunológico. A nossa resistência em relação às doenças depende do nosso bem-estar físico, da nossa alimentação, mas também do nosso sentimento de felicidade, de satisfação. Então, quanto mais a gente se propor a ser o bem, a fazer o bem e a buscar o bem, melhor nós estaremos com a gente mesmo, com os outros, mais fortes serão os nossos pilares e também mais fortes nós seremos enquanto pilares dos outros. Comece então a fazer essa reflexão da sua vida em todos os seus pilares, no seu trabalho, na sua casa, na casa dos seus parentes, com os seus amigos, com os seus hobbies, e torne-se então, dessa maneira, a mudança que você quer ver no mundo. E lembre-se, se as coisas estiverem muito difíceis, procure uma ajuda profissional. Nem sempre a gente dá conta de resolver todos os nossos problemas sozinhos. Um abraço para todos vocês e até mais.